mais. Para fins didáticos e para facilitar os estudos de prevenção e de combate ao incêndio, considera-se a existência de 4 classes de incêndio. Temos a classe A, classe B, classe C, classe D e a classe K. Então ali eu falei de 4 classes de incêndio, porém são 5. Definições de incêndios classe A são os que ocorrem em materiais combustíveis comuns, por exemplo, papel, madeira, espuma, algodão e entre outros materiais. E ao queimarem, eles deixam cinza ou resíduo. Então por aí você consegue definir o incêndio de classe A, tá? Então eles deixam cinza ou resíduo. A combustão, ela pode ser em superfície ou em profundidade. E o método de extinção utilizado nessa classe de incêndio é o resfriamento com água, para reduzir a temperatura do material em combustão abaixo do seu ponto de combustão. Definição de incêndios classe B. São os que ocorrem em líquidos e gases, queimam em função da superfície exposta, e existem dois métodos de extinção que são mais utilizados. É o princípio do abafamento, que isola o combustível do ar, que é no caso, quando ocorre esse tipo de incêndio, os bombeiros, o resgate, geralmente, eles apontam a mangueira de água para cima, né? Não no fogo, mas para cima. Por quê? Isso cria uma cortina de água, então isola o material combustível do ar. É também utilizado o LGE, que é o líquido gerador de espuma. Geralmente ele é muito utilizado em aeroportos. Não sei se você já reparou ou se já viu algum vídeo referente a isso, mas quando os aviões decretam Mendem e eles têm que fazer um pouso de emergência, geralmente quando tem incêndio no trem de pouso ou quando o avião tem uma turbina prejudicada, eles pousam no aeroporto, mas antes o resgate já começa a fazer como se fosse um piso de espuma para o avião. Então ele já pousa no meio daquela espuma ali. Aquela espuma é o LGE, líquido gerador de espuma, que no caso aquela espuma ali, ela impede que o avião venha a ter um incêndio ou então explodir, porque ela isola o combustível do ar. Mais pra frente eu posso fazer o vídeo referente a isso, é bem interessante você saber, porque são curiosidades, né, que envolvem o mundo da segurança e às vezes as pessoas têm curiosidade de saber. O outro método de extinção, né, para a classe B, é o princípio da interferência na reação em cadeia. Aqui no canal tem um vídeo que eu falei sobre o triângulo do fogo e também eu falei a respeito do tetaedro do fogo. O triângulo do fogo ele é composto por 3 itens, né? Combustível, comburente e fonte de ignição. E o tetaedro é combustível, comburente, fonte de ignição e reação em cadeia. O outro método para apagar aqui o fogo, né, da classe B é simplesmente esse, interferência na reação em cadeia. Definições de incêndio classe C são os que ocorrem em equipamentos elétricos energizados. E o método de extinção, geralmente é utilizado, é um agente extintor não condutor de eletricidade. Geralmente utiliza o pó químico ou então o CO2. E para fins didáticos, quando o equipamento está na parede, vamos supor um ar-condicionado, pegou fogo numa sala e tem um ar-condicionado na parede, ele está instalado. Por mais que ele não esteja ligado e não esteja energizado, é considerado que ele esteja energizado. E por esse motivo você não pode utilizar nenhum outro método de extinção, a não ser aqueles que são específicos para a classe de incêndio C, que é no caso equipamentos elétricos energizados. E geralmente se utiliza o pó químico ou então o CO2, tá? Mas geralmente o CO2 ele é utilizado em equipamentos mais caros, por exemplo, servidores de computador, locais que têm máquinas e equipamentos que são caríssimos, por exemplo, laboratório, porque o pó químico, ele infelizmente, ele corrói o equipamento. Então, quando o equipamento é muito caro, ou então que seja de grande valor para a empresa, não é utilizado o pó químico, é utilizado o CO2, tá? Inclusive, em servidores, geralmente eles são já instalado o sistema de CO2 na sala, porque quando começa o incêndio, a própria sala ela já se tranca, né? Então começa a liberar o CO2 para que não ocorra um incêndio. Definições de incêndio classe D são os que ocorrem em metais pirofóricos, como por exemplo magnésio, selênio, antimônio, lítio, cádmio, potássio, zinco, titânio, sódio e também o zircônio. A extinção para esse tipo de incêndio são com agentes especiais que fundem em contato com o metal combustível em chamas. Então são utilizados agentes extintores especiais. Esse tipo de incêndio você não vai conseguir ver com tanta frequência. Por quê? Porque são locais específicos, como por exemplo indústrias, laboratórios, locais que utilizam esses tipos de metais, tá? Então não é fácil de ver esse tipo de incêndio, mas existe sim. Definições de incêndios classe K são os que ocorrem em óleos vegetais ou gorduras animais. Geralmente ocorrem
em equipamentos como fritadeiras, grelhas, assadeiras e também as fritadeiras. O método de extinção utilizado uma solução aquosa de acetato de potássio. Esse tipo de incêndio aqui é o mais comum que você imagina, porque geralmente eles ocorrem em cozinhas industriais ou então também em cozinhas residenciais. Então, às vezes está fritando ali algum tipo de alimento e você acaba esquecendo, coloca ali uma colher com resquício de água e aquela gordura ela entra em combustão e aparece aquela chama. E geralmente é uma chama repentina, né? Que você só dá tempo de desviar o rosto. E isso ocorre com muita frequência. Tá, com muita frequência mesmo. Geralmente quando você frita batata frita, geralmente as pessoas tiram da geladeira, né, e já jogam na gordura, e aquela gordura ela se incendeia. Então isso é muito perigoso, porque geralmente isso gera sim um incêndio residencial, porque ele na panela tem um pano de prato, pode ter um papel toalha próximo, né, pode ter uma cortina na cozinha. Então é muito complicado esse tipo de acontecimento, tá? Então toma cuidado aí para que você não venha ser uma vítima disso. Eu conheço casos aí que teve pessoas que tiveram 80% do corpo queimado decorrente dessa chama, tá? Porque quando essa chama ela inflama, ela não é só a chama, mas também tem o óleo, né? O óleo ele se espalha, então acaba pegando em você, tá? Então toma cuidado aí para que isso não ocorra com você na cozinha, e nem com nenhum dos seus familiares também, né? Bom, aqui nós temos alguns pictogramas, temos aqui as classes de incêndio, né? Temos ali a classe A, que é no caso papel, madeira e tecido, tem um símbolo ali, esses símbolos eles vêm no extintor, tá? Para que você consiga identificar rapidamente para que serve aquele extintor. Temos ali os líquidos inflamáveis, que é no caso a classe B, temos os equipamentos elétricos, que é a classe C, temos os metais combustíveis, que é a classe D, e temos também a classe K, que é óleo e gordura. Esses são os símbolos que ficam geralmente nos extintores, tá? Então você consegue identificar com facilidade. Existem outros meios também de identificar se o extintor é ou não para aquela classe, mas geralmente é utilizado esses pictogramas aí para que você consiga ver logo, né, e usar rapidamente.